O que eu ia falar é que eu vi um tweet do... Era uma entrevista com o Neil Gaiman, né? Que ele tava falando sobre a série, e aí o título era, tipo assim, o desafio de traduzir o intraduzível, né? O adaptar o inadaptável, alguma coisa assim. É. E é justamente disso que sofre, e aí a gente já começa a entrar um pouco mais nas características da série, é justamente disso que sofre qualquer tipo de adaptação de uma literatura mais Rebuscada, né? sei lá, Mais mais rebuscada. complexa. Porque o que acontece? Quando a história para de ser sobre o acontecimento, digamos assim, por mais que você esteja debatendo algo por trás, esse debate ele tá traduzido na ação do personagem. Sim. Então eu tô dizendo, se eu vou lá e quebro uma figura que representa algo, eu consigo traduzir isso no audiovisual. Eu ponho o cara quebrando, essa adaptação do texto pra imagem, ela fica muito parecida. Nunca vai ser idêntica, mas é muito parecida. O livro, ele permite que você fique muito mais tempo na conjectura, no pensamento do personagem. Ele... Uma fração de segundo num livro pode virar 15 páginas daquele personagem falando sobre isso, conectando com outras partes da história, ou com o passado dele, ou com reflexões filosóficas, referências, etc. Isso cria um ritmo e um jeito de consumir a coisa que é completamente... É quase uma antítese do que é um filme. Que é o contrário. O filme é ação, movimento, e depois aquilo assenta em você, né? E o livro não, ele é lento, ele é aquela coisa toda. E aí, eu vendo a série, eu tenho eu consigo nitidamente perceber que é uma adaptação que está lutando bravamente. Pra ser fiel? Não é nem pra ser fiel, que é pra conseguir manter o propósito daquelas cenas e daqueles momentos. Por que eu falo tudo isso? Porque até difícil colocar em palavras, assim. Se você... Tem episódios nessa série, por exemplo, não sei se é o quarto ou quinto episódio, mas vocês vão saber. É um episódio que é mais fechado nele, é mais um conceito, é mais um estudo ali, fica naquilo, fica no mesmo ambiente o tempo todo. A gente vai falar mais depois com spoiler. Aquilo... perceba que num livro, numa história, você pode ter a liberdade de colocar algo que ele não se explica por si só, causa um estranhamento no leitor, é uma coisa meio tipo... Tá, mas não entendi, mas por que não fez isso? Mas por que ele não resolveu dessa forma? Mas e o que tá acontecendo em outro lugar ao mesmo... O livro, às vezes, você tem a liberdade de só jogar uma situação que ela não logicamente, não fecha muito, mas aquilo ali espelha toda uma linha de pensamento, tal. E esse episódio é uma tentativa de eu acho, pegar coisas que não... Eu imagino que numa graphic novel seja muito assim, seja muito alegórico, você põe ali, aquilo tem um peso imagético forte, assim, beleza? E nem o leitor, nem o autor estão muito preocupados em ficar, não, mas como assim? Mas não tropeçou? Mas não sei o que lá. O vídeo, ele sugere essa coisa. Sim. Então isso, pra mim, funciona assim na série toda, você vê essa tentativa de adaptar, e eu acho que o que eles criaram foi uma coisa que não deve, aí eu quero que o Victor que leu fale, não é a graphic novel. Eu tenho essa impressão, apesar de tentar ao máximo ser fiel no que acontece, eu acho que deve bater muito diferente certas passagens. Não, e eu acho que também abraça o próprio novo formato. Sabe, eu acho que isso é importante e eu acho acerto, que... Né? E eu acho que inclusive por isso, né, eu tava até vendo agora de manhã, antes de vir pra cá, o Neil Gaiman tava tweetando um monte, né, sobre o lançamento da série, e ele já teve outras obras dele que foram adaptadas. Eu acho que mais recentemente a gente teve Good Omens, mas a gente teve também o Deuses Americanos, que também é uma obra que é muito forte na questão de metalinguagem, de alegorias e de significados, e colocando as duas, uma do lado da outra, você consegue ver como o Deuses Americanos escolheu ir para um lado mais pobre nessa questão, e não é nem a questão da adaptação ser fiel ou não, mas é tipo de realmente tomar as decisões que vão levar ele para um lado... Mas é até sintomático. Exato, né? Então, tipo assim, e que acaba perdendo muito do brilho, enquanto o Sandman, até por ter o próprio Neil Gaiman envolvido diretamente com a história, ele consegue não necessariamente seguir linha por linha, apesar de ter muitas coisas muito parecidas, ele não se sente obrigado a se manter dentro daquela caixa do tipo assim, eu preciso copiar frame a frame do quadrinho, senão as pessoas não vão gostar, mas sim de abraçar um pouco e falar assim, tudo bem se a gente talvez passar para essa linha, seguir para esse caminho, porque isso vai fazer sentido não só dentro
do formato que a gente tá entregando, que é esse formato de televisão, como também da essência da história que foi criada. E eu acho que esse é o brilho dessa adaptação. E Sandman também é uma obra que reconhece a mudança do tempo, o avanço desde quando ela surgiu para agora e as mudanças que são necessárias para essa nova era. A série, você fala, né? Isso, a série. Mas antes de falar disso, o caso de Deuses Americanos é bem complicado porque envolveu mudança de showrunner, muita treta de bastidores. O Neil Gaiman também não conseguiu que a série fosse do jeito que ele queria. E é por isso, ela acaba falhando, enquanto, assim, o livro é considerado uma obra-prima, né, um negócio genial, a série foi... Eu até gosto da primeira temporada, mas depois realmente degringolou bastante. E o que ele tava tweetando? Ele tava elogiando a adaptação da É, Netflix. não, ele tava elogiando e falando exatamente sobre uma das grandes diferenças ter sido a participação dele no processo do Sandman, né, da adaptação, por mais que os roteiros acho que não são dele, Não. mas ele tá diretamente conectado com a produção, tipo assim, supervisionando tudo, né, e realmente participando desse processo criativo, mesmo que seja sem criar o roteiro de fato, em contrapartida que lá em Deuses Americanos ele não teve essa liberdade toda, entendeu? Perfeito. Tipo, ele teve uma participação, mas ela foi diminuindo até que foi não existente. Acho que ele coescreveu o primeiro episódio do Sim. Sandman, e ele é um cara muito adepto às adaptações dele, diferente do Alan Moore, que é um cara muito fechado nesse aspecto. O Neil Gaiman, ele participou muito de Stardust, Coraline, e ele é alguém que entende muito bem as diferenças de linguagem entre as mídias, então ele é super adepto às adaptações, às mudanças mesmo que são necessárias, isso, né? E até mudança de significado mesmo, saber que não tem certas discussões que cabem mais à mídia escrita e tem outras que vão ter mais espaço dentro de um audiovisual da vida, né? Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube. Você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito. Valeu!